isso, né? Ou seja, refutar, vamos dizer assim, a religiosidade que já existia, seja ela cristã, judaico-cristã, judaico-cristã protestante, judaico-cristão católico, seja muçulmano. Quando eu descobri que tudo isso era uma criação mesmo humana, fruto de uma evolução de anos de busca religiosa aí, né? Principalmente fazendo parênteses, principalmente porque tudo isso sempre rendeu tanto dinheiro como poder. É bom a gente lembrar disso, que isso é movido, né, sustentado por isso tudo. E aí eu cheguei, né, no ponto que eu queria ler sobre alguma coisa sobre ciência, né, metodologia científica, li livros relacionados à biologia, né. E eu entendi que o mundo, né, feito de forma natural, de forma materialista, fazia muito mais sentido. É óbvio que existe um monte de perguntas, né, no mundo a serem respondidas, né, e não só respondidas, mas aprimoradas, né, algumas conhecimento ele vai evoluindo, né, de uma geração para outra, né, de uma pesquisa para outra, a partir de instrumentações, né, instrumentos que vão também evoluindo, né, por exemplo, saber sobre o universo, né, por mais que o cara fosse muito inteligente, fosse muito gênio, ele não tinha, por exemplo, acesso a, vamos dizer assim, a telescópios, né. Ele fazia sua pesquisa a partir de uma visão a olho nu do céu e tal. Então ele tinha uma visão. Depois criou o telescópio, aí o cara já teve outra visão. Aprimorou o telescópio, teve outra visão mais aprimorada, né? A crença em deuses é algo que permeia a mente do ser humano desde que sabemos que o ser humano começou a questionar a sua origem, começou a questionar o seu surgimento. Na antiguidade, as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E, por exemplo, anjos usam armamentos. Quais são os armamentos que esses anjos usam? Espadas. Porque eram as armas que aquelas pessoas que criaram aqueles deuses conheciam. Nenhum daqueles anjos usam uma metralhadora. Você não vai ver nenhum texto onde aparecem anjos que estejam usando metralhadoras, bazucas, fuzis, bombas atômicas, bombas nucleares. Você não vai ver nada disso. Você não vai ver aviões, helicópteros, você não vai ver carros com motores. Os únicos carros que são mencionados são carros de bois, porque é aquilo que aquelas pessoas conheciam. Vejam que os deuses usavam carros puxados por cavalos, puxados por animais. Por quê? Porque aquelas pessoas conheciam apenas isso, carro de boi, carros de cavalos, carros que eram puxados por animais, carroças, né? Ou seja, carroças, não eram carros em si. Então você pode ver que tudo é mediante a época, tudo é dentro da época. Você vê em livros religiosos anjos subindo em escadas, descendo em escadas, escadas que ligam a terra ao céu. Por quê? Porque eles acreditavam que a terra era única, só existia isso aqui. Além disso aqui era o mundo dos deuses. E os deuses habitavam acima do firmamento. E o que é o firmamento? É um domo, algo firme, algo sólido, estendido como um metal ou como um espelho fundido, como um vidro. E estrelas seriam pontinhos vagando por debaixo deste vidro. Tanto que você pode ver na Bíblia, em Gênesis, onde há o dilúvio, você vê que abre-se com portas nos céus, as portas do céu se abrem e chovem sobre a terra, e quando as portas se fecham, cessa de chover, porque eles acreditavam realmente que existia esse domo, que a terra era plana e que tinha um domo. Você pode ver também onde se cerram as portas do abismo e as águas escorrem. Escorrem para onde? Água em um planeta no formato globo, como nós conhecemos, não tem para onde água nenhuma escorrer. A água escorre lá porque a terra é plana, na ideia daquele povo. Você pode ver construção de torres para alcançar o domo, para alcançar o céu.
porque as pessoas queriam enfrentar Deus. Por quê? Porque eles acreditavam que tudo que acontecia com eles era responsabilidade desses deuses. Os deuses mandavam doenças, os deuses mandavam cura, os deuses faziam todas essas coisas. Somente no cristianismo, isso eu estou falando do judaísmo, né? Somente no cristianismo que veio essa ideia de um Satanás fazendo maldades e uma legião de demônios causando maldades. No Primeiro Testamento não existe isso aí. Quando pessoas adoecem lá, são espíritos maus da parte do Javé, que é o caso do rei Saul. Sai um espírito bom da parte do Javé e entra nele um espírito mau da parte do Javé. Não são espíritos de demônios. Demônios só surgem no cristianismo, por quê? Porque tem Jesus para expulsá-los. Porque alguém iria criar o Batman se não tem o Coringa? Então, mediante isso aqui, você já pode ver que Bíblia não é palavra de Deus coisa alguma. São escritas de homens antigos. Você pode ver dentro da Bíblia também o tal Deus Javé induzindo essas pessoas à guerra. Veja o que é uma guerra, veja o que está acontecendo agora. Uma guerra, pessoal, não é uma atitude muito inteligente. Uma guerra só traz destruição, só traz perdas, só traz problemas. Não é uma atitude sábia, não é uma coisa muito inteligente. Por exemplo, no mundo que nós vivemos hoje, com a tecnologia, com o entendimento que nós temos, não é para estar acontecendo nenhuma guerra. Isso está completamente errado. Por exemplo, agora está acontecendo aí uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas certamente isso aí deve acabar logo, porque as pessoas caem em si, eles percebem que isso não é bom, que isso não é uma coisa favorável, não é uma coisa aceitável para os dias de hoje. Isso aí deve acabar logo. E por incrível que pareça, muitos cristãos ficam felizes com essa guerra, porque não está atingindo a casa deles. Por quê? Porque eles defendem que isso aí é cumprimento de profecias. Pura bobagem, pura ilusão. Já falei aqui, não existe profecias, coisa alguma. É tudo uma fantasia. Então, você já pode ver que Bíblia é escrita de povos antigos. Como eu estava falando sobre guerras, naquele tempo aquele Deus incitava que aquele povo fosse e invadisse terras de outras pessoas, matassem as crianças, matassem os animais, os idosos, as pessoas de todas as idades, para roubar os itens daquelas pessoas. Você imagina um Deus falando isso, mandando as pessoas fazer isso? Você acha que o Deus que você acredita, ele é esse Deus que manda pessoas guerrear, que manda pessoas invadir territórios de outros? É um Deus que manda matar crianças? É um Deus que manda matar pessoas inocentes? É um Deus que manda matar animais? É um Deus que mata seres vivos de fome, de sede, de doenças, como é o caso lá do Êxodo, a invasão lá do Javé no Egito, um Deus invadindo a terra dos seres humanos, para se mostrar grandioso, fazendo maldades, matando as pessoas de fome, de sede, de doenças, mandando seres imaginários como anjos visitar a casa das pessoas e matar as crianças pequenas. Você acha que isso é correto, meu amigo? Você acha que o seu Deus, você defende, você adora um Deus que manda fazer isso aí? Caia em si, meu amigo, caia em si. Bíblia é uma porcaria. Bíblia não merece nenhum respeito como sendo palavra de um Deus. Bíblia, ela pode ser usada como forma histórica para mostrar como se comportavam aquelas pessoas da antiguidade. Eles criaram aquelas fantasias ali, mas em cima do seu estilo de vida. Seu estilo de vida, estou me referindo àquele povo, não a você que está me assistindo. Entenda. Eles criaram aquelas histórias, claro, aquilo não aconteceu de verdade, nunca houve invasão de Deus em Egito, coisa nenhuma, nunca houve abertura de mar, nunca houve cura de cego, nunca houve cura de deficiente como tem no Segundo Testamento da Bíblia, nunca houve ressurreição nem no Segundo Testamento, nem no Primeiro Testamento. Você pode ver que tudo são ideias. O Deus Javé nunca ressuscitou ninguém. Quem surgiu no Primeiro Testamento com o negócio de ressuscitar
foi os escritores que escreveram sobre Elias e Eliseu, e nenhum mais. Você pode ver que os livros mais antigos, como Gênesis, como o livro de Jó, o Javé não ressuscita ninguém. Caim mata Abel, e assim fica. Abel fica morto. O Javé poderia ressuscitar e não ressuscitou. Quando o Javé faz uma aposta com Satanás, no livro de Jó, eles matam, o Javé e o Satanás matam 10 pessoas, que são os filhos de Jó. E o que acontece? O tal Javé, que seria o Deus Todo-Poderoso, ele dá novos filhos para Jó, né? Ou seja, Jó tem mais 10 filhos. Ali, o Javé não ressuscita os filhos de Jó. Por quê? Porque quem criou essa ideia do Javé não tinha essa ideia de o Javé ressuscitar alguém. O Javé não tinha esse poder. Ele não poderia ressuscitar ninguém. Só os escritores do Elias e do Eliseu foi que vieram com essa ideia dos profetas ressuscitar as pessoas por serem escolhidos do tal Deus. E mesmo não era o tal Javé que estava ressuscitando, eram os próprios profetas. Eram os próprios profetas com a fé que eles tinham e ressuscitavam. O Javé não tem capacidade de ressuscitar ninguém. O Javé é o Deus do Primeiro Testamento. Você pode ver que o Eliseu, ele ressuscita um morto depois que ele mesmo já está morto. Ele está só os ossos. Então, quando vão sepultar um homem, aí ao mesmo momento que a terra lá começa a ser invadida, aí eles não conseguem fazer o sepultamento desse homem, e simplesmente jogam o corpo. E quando jogam o corpo desse homem toca os ossos de Eliseu, isso está na Bíblia. Toca os ossos de Eliseu. E aí o homem revive na hora, tá entendendo? Então é só aquele poder fantasioso dos profetas que consegue ressuscitar as pessoas, não é o Deus Javé. Então vem no Segundo Testamento o personagem Jesus, que consegue ressuscitar algumas pessoas também, por causa da tal fantasia do poder, da tal fantasia daquela unção que ele tem. Bobagem, nem existe isso aí. E aí ele diz também que qualquer um que tiver fé, por menor que seja, consegue fazer essas coisas também, ressuscitar alguém. E você vê que ninguém consegue ressuscitar ninguém. É tudo bobagem, tudo ilusão. Aí alegam que é porque não tem fé. Conversa fiada. As pessoas têm fé sim. Só que isso não funciona. A fé ela é uma ilusão. Então você pode ver que Bíblia é uma fantasia, é uma besteira. Agora você pode acreditar que existe um Criador, porque você ainda não consegue compreender a ciência, não consegue entender as coisas de forma científica. Aí você ainda tem essa crença, tudo bem. Isso aí não faz mal, porque seria uma crença saudável. Você acredita que existe um Criador, mas você é obrigado pela lógica a aceitar que esse Criador não interfere na vida de ninguém, não interage com ninguém, não obra milagre em ninguém, não cura ninguém, não coloca doença em ninguém. Doenças são coisas naturais que atacam seres biológicos. Não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com isso nem com aquilo. Agora, não é porque não existem essas coisas, essas fantasias, que as pessoas podem sair fazendo mal. Não, por exemplo, tem muitos ateus. Eu, por exemplo, não acredito em divindades e nada disso. E eu não ando fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, se eu puder ajudar uma pessoa, eu ajudo. Não por interesse, não por esperança de alguma coisa em troca, mas porque é um ato de bondade. E nós devemos ser bons, devemos fazer o bem. Se isso é uma coisa que esteja ao nosso alcance. Se está ao nosso alcance, nós podemos fazer, façamos. Então, muito obrigado.